Olá, seja bem-vindo à leitura da Bíblia 365. Hoje nós vamos continuar no dia 29 de agosto, que é o dia 241. Vamos continuar em Jó, capítulo 31, versículo 1 até o capítulo 33, versículo 33. Fiz uma aliança com meus olhos, de não olhar nem com cobiça para nenhuma jovem, pois o que Deus lá de cima escolheu para nós. Qual é a nossa herança do Todo-Poderoso, que está lá no alto? Não é calamidade para os perversos e desgraça para os que praticam o mal? Afinal, Ele não vê tudo o que faço e cada passo que dou? Se minha conduta foi falsa e se procurei enganar alguém, que Deus me pese numa balança justa, pois conhecerá minha integridade. Se me desviei de seu caminho, meu coração cobiçou o que os olhos viram, se sou culpado de algum outro pecado, que outros comam o que semeei, que minhas plantações sejam arrancadas pela raiz. Se meu coração foi seduzido por uma mulher, ou se cobicei a esposa do meu próximo, que minha esposa se torne serva de outro homem, que outros homens durmam com ela. Pois a cobiça é um pecado vergonhoso, um crime que merece castigo. É fogo que tudo consome, levando à destruição, capaz de destruir tudo que tem. Se fui injusto com meus servos e servas quando me apresentaram suas queixas, que farei usando Deus me confrontar? Que direi quando ele me chamar para prestar contas? Pois o mesmo Deus que me criou também criou os meus servos. Formou no ventre materno tanto eles como eu. Acaso me recusei a ajudar os pobres ou acabei com a esperança da viúva? Fui mesquinho com o meu alimento e me recusei a compartilhá-lo com os órfãos? Não. Desde a juventude tenho cuidado dos órfãos como um pai, e por toda a vida tenho ajudado as viúvas. Sempre que vi alguém passar frio por falta de roupa, e o pobre que não tinha o que vestir, acaso eles não me abençoavam por lhes prover roupas de lã para aquecê-los? Se levantei a mão contra o órfão, certo de que os juízes tomariam meu partido, que meu ombro seja deslocado e meu braço arrancado da articulação. Seria melhor que enfrentar o castigo de Deus, pois se a majestade de Deus é contra mim, que esperança resta? Acaso confiei no dinheiro ou me senti seguro por causa de meu ouro? Acaso me vangloriei da minha riqueza e de tudo que possuo? Olhei para o sol que brilha no céu, ou para a lua que percorre seu esplendor, e em segredo meu coração foi seduzido a lhes lançar beijos de adoração. Se o fiz, devo ser castigado pelos juízes, pois significa que neguei o Deus que está lá no alto. Alguma vez me alegrei com a desgraça de meus inimigos, ou exultei porque lhes aconteceu algum mal? Não, jamais cometi o pecado de amaldiçoar alguém, ou de pedir sua morte como vingança. Meus servos nunca disseram, ele deixa os outros passar fome. Nunca deixei o estrangeiro dormir na rua. Minha porta sempre esteve aberta para todos. Acaso procurei encobrir meus pecados, como os outros fazem, e esconder a culpa de meu coração? Mantive-me calado e não saí de casa, por medo da multidão ou do desprezo do povo? Se ao menos alguém me ouvisse, vejam, aqui está minha defesa assinada. Que o Todo-Poderoso me responda, que meu adversário registre sua denúncia por escrito. Eu enfrentaria a acusação de peito aberto e a usaria como coroa. Pois eu diria a Deus exatamente o que tenho feito. Compareceria diante dele como um príncipe. Se a terra protestar contra mim, se todos os seus sulcos clamarem, se eu roubei suas colheitas, ou se matei seus donos, que cresçam espinhos em lugar de trigo e ervas daninhas em lugar de cevada. Assim terminam as palavras de Jó. Os 3 amigos de Jó pararam de lhe responder, pois ele insistia em dizer que era inocente. Então Eliú, filho de Baraquel, o buzita da família de Rão, ficou irado. Indignou-se porque Jó se achava mais justo que Deus. Também indignou-se com os 3 amigos de Jó, pois não conseguiram responder a seus argumentos.
a fim de demonstrar que Jó estava errado. Ele o havia esperado os outros falarem, pois eram mais velhos que ele. Mas quando viu que não tinham mais nada a dizer, expressou sua indignação. Assim Eliú, filho de Baraquiel, o Buzita, disse: Eu sou jovem e vocês são idosos, por isso me contive e não dei minha opinião. Pensei, os mais velhos devem falar, pois a sabedoria vem com o tempo. Contudo, há um espírito dentro de cada um, o sopro do Todo-Poderoso que lhe dá entendimento. Nem sempre os de mais idade são sábios, às vezes os velhos não entendem o que é justo. Portanto, ouça-me e eu lhes direi o que penso. Esperei todo esse tempo ouvindo seus argumentos atentamente, observando quanto procuravam palavras. Dei-lhes atenção, mas nenhum de vocês provou que Jó está errado. Nem respondeu a seus argumentos. Não venham me dizer, ele é sábio demais para nós. Só Deus pode conhecê-lo. Se Jó tivesse discutido comigo, eu não teria respondido como vocês. Estão aí perplexos, sem resposta, sem terem mais o que dizer. Devo continuar a esperar que se calar, agora que se calaram? Devo também permanecer em silêncio? Não, darei minha resposta. Também expressarei minha opinião, pois tenho muito a dizer, e o espírito em mim me impulsiona a falar. Sou como um barril de vinho sem respiradouro, como uma vasilha de couro prestes a romper. Preciso falar para ter alívio, sim, deixem-me responder. Não tomarei partido, nem tentarei bajular ninguém. Pois se eu tentasse usar a bajulação do meu Criador, logo me destruiria. Jó, ouça minhas palavras, preste atenção no que eu vou te dizer. Chegou minha vez de falar, e as palavras estão na ponta da língua. Falo com toda sinceridade, digo a pura verdade. O Espírito de Deus me criou, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Responda-me se puder. Apresente seus argumentos e defina sua posição. Você e eu somos iguais diante de Deus, eu também fui formado de barro. Portanto, não tenham medo de mim, não serei severo demais com você. Você falou em minha presença e eu ouvi bem suas palavras. Você disse, sou puro e não tenho pecado, sou inocente e não tenho culpa. Deus procura motivos para se opor a mim e me considera seu inimigo. Prende meus pés no tronco e vigia todos os meus movimentos. Mas você está enganado e eu lhe mostrarei o motivo, pois Deus é maior de qualquer ser humano. Sendo assim, por que você o acusa? Porque diz que ele não responde às queixas humanas? Pois Deus fala repetidamente, embora as pessoas não prestem atenção. Fala em sonhos, em visões durante a noite, quando o sono profundo cai sobre todos, enquanto dormem em suas camas, sussurra em seus ouvidos e aterroriza-os com advertências. Faz que deixe de praticar o mal e livra-os do orgulho. Preserva-os do túmulo e de serem atravessados pela espada. Deus os disciplina no leito de enfermidade, com dores constantes nos ossos. Eles perdem a vontade de comer, nem mesmo o alimento mais delicioso lhes apetece. Sua carne definha a olhos nus e seus ossos ficam à vista. Então, estão cada vez mais perto do túmulo, os mensageiros da morte os esperam. Mas se um dos milharais de anjos do céu aparecer para interceder por alguém e declarar o justo, Deus terá compaixão e dirá, livre-o do túmulo, pois encontrei resgate por sua vida. Então, seu corpo se tornará saudável como o de um menino, será forte e jovem outra vez. Quando ele orar a Deus, será aceito. Deus o receberá com alegria e o restituirá à condição de justo. Ele declarará a seus amigos, pequei e perverti o que é correto, mas não valeu a pena. Deus me livrou do túmulo, agora minha vida contempla a luz. Sim, Deus faz essas coisas acontecerem repetidas vezes com as pessoas. Ele as livra da sepultura, para que desfrutem a luz da vida. Preste atenção, Jó. Fique quieto e ouça-me, pois tenho mais coisas para falar. Mas se você tem algo a dizer, responda. Fale, pois quero que seja absolvido. Se não tem nada a dizer, fique quieto e ouça-me, e eu lhe ensinarei a sabedoria. Agora em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo de 1 a 18. Será que estamos começando a nos recomendar outra vez? Somos como aqueles que precisam entregar-lhes ou pedir-lhes cartas de recomendação? Vocês mesmos são nossa carta, escrita em nosso coração, para ser reconhecida e lida por todos.
Sem dúvida, vocês são uma carta de Cristo que mostra o resultado de nosso trabalho em seu meio, escrita não com pena e tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, e gravada não em tábuas de pedra, mas em corações humanos. Estamos certos disso, tudo por causa da grande confiança que temos em Deus por meio de Cristo. Não que nos consideremos capazes de fazer qualquer coisa por conta própria. Nossa capacitação vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros da nova aliança, não da lei escrita, mas do Espírito. A lei escrita termina em morte, mas o Espírito dá vida. O antigo sistema, com suas leis gravadas em pedra, terminava em morte, embora tivesse começado com tamanha glória que os israelitas não conseguiram olhar para o rosto de Moisés, por causa da glória que brilhava em seu rosto, ainda que esse brilho já estivesse se desvanecendo. Acaso não deveríamos esperar uma glória muito maior no novo sistema, que se baseia na obra do Espírito? Se o antigo sistema que traz condenação era glorioso, muito mais glorioso é o novo sistema, que nos torna justos diante de Deus. De fato, a glória do passado não era nada gloriosa em comparação com a glória magnífica de agora. Portanto, se o antigo sistema que foi substituído era cheio de glória, muito mais glorioso é o novo, que permanece para sempre. Uma vez que o novo sistema nos dá tal esperança, podemos falar com grande coragem. Não somos como Moisés, que cobriu o rosto com um véu para que os israelitas não vissem a glória, embora ela já estivesse se desvanecendo. Mas a mente do povo estava endurecida e até hoje, toda vez que a antiga aliança é lida, o mesmo véu lhes cobre a mente. E esse véu só pode ser removido em Cristo. Até hoje, quando eles leem os escritos de Moisés, seu coração está aberto por esse véu. Está coberto por esse véu. Contudo, sempre que alguém se volta para o Senhor, o véu é removido, pois o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali é liberdade. Portanto, todos nós dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor, e o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecido com Ele. E agora em Salmos, capítulo 43, versículo de 1 a 5. Declara-me inocente, ó Deus, defende-me desse povo mau, livra-me dos falsos e injustos. Pois Tu és minha fortaleza, ó Deus, por que me rejeitaste? Por que tenho de andar entristecido, oprimido por meus inimigos? Envia a Tua luz e a Tua verdade para que me guiem, que elas me conduzam ao Teu santo monte, ao lugar onde habitas. Ali irei ao altar de Deus, a Deus fonte de toda a minha alegria. Eu Te louvarei com minha harpa, ó Deus, meu Deus. Por que você está tão abatida, ó minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Agora em Provérbios, capítulo 22, versículo de 8 a 9. Quem semeia injustiça colhe desgraça, e seu reino de terror chegará ao fim. A pessoa generosa é abençoada, pois alimenta o pobre. Até amanhã, no dia 30 de agosto.